Já começou, desculpa. Sem querer, eu já comecei. Não, deixa eu. Pedir a pessoa entrar. Olá a todos. Aguardem um segundo. Me convidou agora. Olá, tudo bem? Olá. Ai, eu acho que a gente precisa acertar melhor a câmera. Não está bem Peraí. acertado. Eduardo, desce um pouquinho o tapete. A minha tá boa? Obrigada. Está acertando aqui a câmera. Ainda faz... Eu fui para o Instagram e para o Facebook, né? Então agora a gente está mais acertado para o Facebook do que para o Instagram. Pronto. Olá a todos, todo mundo que está entrando. Obrigada por aguentar essa maratona de lives hoje. Histórias emocionantes. Vocês ainda têm lágrimas, né? Eu não vou chorar mais, não. Quero ver você não chorar. Agora contando a sua história. Está muito mais vívida que a minha, né? Vamos ver. Acho que sim. Olha só, já temos 18 pessoas online. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está esperando o pessoal entrar aqui. Mas olha só, já tem bastante mães online. Mães de crianças implantadas já estão aqui, né? Porque eu acho que a sua história inspira muitas mães. E elas se reconhecem também nessa história. Acho que é muito diferente o implantado adulto e a realidade de uma mãe que opta pelo implante do filho. Porque é sempre mais difícil você escolher por outra pessoa. Eu acho que tem uma dificuldade da dor de mãe que é diferente e tem a dificuldade da gente ter que escolher. No nosso caso, né? Assim, não sei, talvez uma criança que perca com 6, 7, 8, 10, um adolescente, as mães já consigam conversar e explicar o que é o implante e se assegurar que a criança está entendendo e que vê naquilo algo positivo. Quando você está com um bebê na mão, você não tem o que fazer, com quem conversar e tem que tomar as decisões, né? No caso, eu e o Bruno, né? A gente teve que assumir todos os riscos. Mas, assim, engraçado, que eu costumo falar isso, já falei isso para você algumas vezes. As coisas aconteceram muito rápido e muito naturalmente as informações chegaram. E a gente tinha muita certeza que era aquilo. Da onde que vinha aquela certeza, não sei, mas assim, eu não tinha esse medo todo que muita mãe relata. Eu não. Eu fiquei, assim, eu tinha uma tristeza muito grande, uma preocupação muito grande com o futuro. Mas quando a gente viu a possibilidade do implante coclear, assim, não sei, desceu uma certeza, assim, incorporou uma certeza e a gente embarcou. Eu acho que isso ajudou também, né? Porque a gente não tinha muita marra. Maria, eu acho super importante você falar dos seus sentimentos. Mas para quem não te conhece, embora eu acho que todo mundo aqui te conhece, é sempre bom você começar com a sua história, assim, desde o começo. Quem Tá, você é, a formação, esse tipo de coisa. Até para as pessoas se identificarem mais com você. tá. Então eu vou voltar a fita um pouco, né? É que eu não sou uma profissional de live como você, meu bem. Eu vou fazer, vou acatar a sugestão. A gente tem um filho mais velho, o Miguel, que é ouvinte. E em 2000
2010 eu engravidei da Joana. A Joana nasceu em 2011. Na gravidez dela, já assim, muita coisa na vida já estava saindo do prumo. A minha mãe foi internada, eu estava com 3 meses de gravidez, foi uma internação muito séria. Quando ela voltou para casa no início de 2011, ainda era uma situação de home care, muitos cuidados. Então, a minha gestação também não foi uma coisa curtida, eu não tive tempo de pensar muito naquilo. Quer dizer, foi uma coisa muito planejada, que a gente quis muito, mas as circunstâncias atropelaram a gente. Quando a Joana nasceu, a gente tomou outro susto, porque ela teve um descompasso respiratório e ficou na UTI. E a gente na UTI, no dia da alta, 3 dias depois, ela já falaram que ela tinha falhado no teste da orelhinha. A gente levou um susto, mas o pediatra falou, não, a gente vai ver isso, mas não fez um escândalo. O pediatra até hoje o mesmo pediatra, muito amigo nosso. E a gente foi para casa e, é claro, assim, eu sou filha de médico e então, assim, a gente mesmo assim faz a besteira de ir pro Google, né? E aí eu fui pro Google, que eu falei, tem que ter uma resposta. E aí no Google tinha muita coisa falando sobre os falsos, o resultado errado do teste da orelhinha, né? Que ele dava que não ouvia, mas que era o líquido, que era isso, que era aquilo. E aí eu me apeguei nisso. Só que eu costumo dizer que a negação que eu podia ter tido, ela durou 4 dias. Porque a gente saiu no 3º dia de vida, no 7º. E eu, nesses 4 dias, fiquei assim, não, Bruno, olha só, passou uma moto uma moto na rua, ela deu uma tremidinha. Deu um barulho, ó, soltou uns fogos, olha, ela se incomodou. E não era, claro, a gente sabe hoje, né? Quando o Bruno estava muito mais assustado que eu com aquele exame. E ele insistiu muito e eu marquei a fono pro... Que isso? O barulho que a Joana odeia. Ele esbarrou no sino aqui. Aquele barulho que a Joana odeia. E aí ele insistiu muito, eu marquei, era o 7º dia de vida dela. E gente, era um bebê de 7 dias, né? E a fono fez uns testezinhos com os barulhinhos, com os apitinhos, chocalhinhos, ela meio dormindo porque tinha mamado. E aquela fono, em, sei lá, 20 minutos, meia hora de consulta, bateu o martelo, falou, surdez bilateral profunda. E eu falei, opa, como assim? O que significa isso? Ali, apesar dela, ela deu o diagnóstico ali, mas pediu exames complementares, né? Que a gente conhece o protocolo, pediu Bera, aquilo tudo. Mas ali, a negação eu não podia mais ter, né? Não tinha mais esse direito. E a gente foi na corrida pelo tratamento. Nesse dia, no dia que a gente marcou o Bera, que foi... Saí de lá e marquei, né? Então, o Bera foi no 10º dia de vida dela. E naquele dia, eu fui me arrumar e o Bruno já estava pronto e ficou na sala zapeando lá no controle remoto. E apareceu um documentário num canal desses, Discovery, qualquer coisa. E o documentário falava sobre implante coclear. E aí, antes de sair, ele falou, olha isso. Aí eu sentei, assisti uma parte desse documentário, explicando o que era. Olhei para ele e falei, ótimo, porque se confirmar, a gente já sabe o que fazer. E assim a gente foi indo. De consulta em consulta, a gente, com 15 dias, ela chegou na equipe do Dr. Chiro, Dr. Felipe Félix. A gente, com 45 dias, ela botou o ASE. 2 meses começou a fonoterapia. 7 meses a cirurgia. 8 ativação. E fomos.
Então, assim, o resuminho do começo é esse. Só para vocês entenderem qual que é a minha relação com a Mariana, porque a Mariana aparece muito nas minhas lives, aparece muito no meu blog. A Joana foi o primeiro bebê recém-nascido que eu tive contato por causa do blog. Por insistência do Bruno. Só para vocês entenderem, não sei quem estava assistindo a minha live, mas eu comentei que eu tinha muito medo de criança, né? Por causa dos comentários que as crianças faziam da minha voz. Eu parei de ter medo de criança nos últimos 5 anos para cá, tá? Depois que minha voz tinha melhorado muito, que eu já tinha tido muito contato com os pais, que eles insistiam para ter contato bom com eles, que eu acabei escrevendo o livro. É uma coisa muito recente. E aí, vocês lembram como eu estava assustada a primeira vez que eu fui na sua casa, botei a Joana no colo, estava super apavorada. Tinha contato com criança. Então, foi um aprendizado mútuo, porque eu tinha muito para ensinar em relação ao implante coclear, mas muito mais voltados para adultos do que para crianças. E aí a gente trocou muitas ideias. Então, a Mariana, ela me ensinou muito a trabalhar com mães. Então, todo o trabalho que eu faço voltado com mães, eu vou fazer com a Mariana. Então, por isso que eu confio tanto na Mariana para falar sobre a maternidade sonora, que é como eu chamo as mães que optam pelo implante coclear do filho com deficiência auditiva. Eu conhecia vocês com 55 dias, mas eu estive com vocês na véspera da cirurgia já, né? Isso. Se você quiser continuar contando, daqui a pouco a gente abre. Não, eu acho legal comentar que, assim, quando eu comecei a ter contato com o seu blog, com as coisas que você escrevia, e eu não sabia nada de surdez, o que me chamava a atenção era você estava muito naquela, você estava no primeiro implante ainda e muito naquela fase de descrever com aquele deslumbramento sonoro, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque na minha família não tem ninguém surdo. O caso da Joana é genético, mas é um genético recessivo, passando aí por gerações sem se manifestar. Então, quando a gente se deparou com isso, era um mundo totalmente estranho. Tanto a surdez quanto a reabilitação, o voltar a ouvir, né? O começar a ouvir. E aí você me deu, assim, eu acho fantástico isso, porque os momentos que eu aprendia mais era quando eu conversava com os adultos. Os adultos implantados que estavam em reabilitação, porque com a minha bebê, assim, eu acho que nenhuma mãe com nenhum bebê, a gente não vai ter o feedback do que está sentindo, do que está das sensações sonoras, né? Maria, abaixa um pouquinho o volume do seu celular, só um pouquinho, porque está estourando aqui. Aí, tá melhor? Tá melhor? Tá, bem melhor. E a gente não tinha essa sensação. Então, os adultos, e você conseguia fazer muito, muito bem isso com os textos, com o blog, assim, começaram a me ensinar que eu ouvinte, tinha que começar a prestar atenção nos sons. Inclusive para a gente poder entrar naquele ritmo de estimular em casa, né? Mostrar o som da pipoca, o som do refrigerante abrindo, os clássicos, né? Mas o som de tudo, né? Ela tinha, como ela só começou a ouvir com 8 meses, e foi super cedo, né? Mas a gente tem aí bebês só começando a ouvir com 1 ano e meio. Esse aprendizado todo do primeiro ano, a gente tem que acelerar. Então, a gente vira uma mãe um pouco chata mesmo, tem que ser, né? A gente tem que ficar repetindo, mostrando, olha, falar de frente, mostrar a boca. Eu fui aprendendo isso, né, com as fonos, com os implantados adultos, quando você ou qualquer outro implantado adulto conta uma dificuldade, a gente consegue projetar e às vezes a gente consegue enxergar um paralelo até no nosso dia a dia. Então ajuda muito. Eu sempre recomendo para os pais que assim não se atenham a só conversar com mães de crianças e nem só com mães
de crianças da idade da sua. Então, assim, o meu é bebê, eu vou conversar com as de bebê. Eu também sempre tive uma estratégia assim, de parar para ouvir e conversar e perguntar muito. Para a mãe que, quando a Joana era bebê, tinha o filho de 8 anos. Hoje, para as outras mães que têm os filhos usuários de implante com 15. Porque a gente vai aprendendo, né? E aí a gente vai também tentando ajustar o nosso caminhar para de repente chegar com uma situação um pouco mais resolvida lá na frente. Mas aí é cabeça de. Pergunta interessante para a gente falar que é pré-implante. A Isabela Pedrali, ela está perguntando, telefono, ela está perguntando se você precisou comprar os aparelhos auditivos antes de fazer a cirurgia. Dos dois Sim, lados. sim, eu comprei. Eu comprei. A gente até teve muita sorte, porque na época o plano de saúde da empresa cobria metade do valor dos aparelhos. Então, isso já foi uma ajuda. Mas na época, que a gente começou a ver os aparelhos, a gente não estava decidido o implante, a gente ainda estava fazendo exame e tal, mas a gente quis correr para botar o aparelho antes. Hoje a gente sabe, né, que tem muitas equipes, os hospitais públicos também fazem isso, né? Quando a criança já está estabelecido que vai ser implante, eles emprestam o aparelho por um tempo. Então, muita gente, muitos pais hoje não estão precisando comprar, né? Mas foi por causa da compra, por exemplo, eu adoro essa história, que eu conheci a Lulu e a Eduarda Long. Porque a gente, quando a gente passou do implante, a Joana já tinha uns 2 anos, uns 2 anos? Acho que ela já tinha uns 2 anos. Eu demorei ainda, porque assim, eu fiquei apegada com os aparelhos, sabe? Os aparelhos rosinha eram lindos. E aí um dia eu falei assim, gente, eu não posso mais ficar com isso na gaveta, porque tem gente que precisa. E aí eu resolvi doar. E aí um dia eu cheguei para o mapeamento da Joana, conheci a Eduarda lá, com a Luísa pequena ainda. E aí elas entraram para consulta. E quando elas saíram com o aparelho da Joana, que a Fono emprestou para ela. E ela não precisou comprar. E aí, assim, a dor de ter gasto o dinheiro já até passou. Porque foi lindo o momento. Mas eu comprei sim. Você sabe para quem que foi doado o aparelho? Ele, assim, ficou com a equipe. Hoje eu já não sei mais, mas ficou com a equipe da Bila. E a Luísa usou 3 meses, não sei, não lembro quanto tempo que ela ficou para fazer o implante, porque a Luísa fez um pouquinho mais velha, né? Então acho que foi mais rápido o processo. E aí voltou para a Bila. E aí eu não sei se está com paciente do fundão, se está com paciente da clínica, mas deve estar por lá ainda. Eu acho que ainda deve estar dando um caldo o aparelho. Era um aparelho bom. Bom, agora você pode falar como que foi a decisão para fazer o implante, o que que fez assim vocês falarem, não vai ser isso. Eu não quero mais insistir no aparelho, eu quero o implante. Assim, a gente teve uma consulta com o Dr. Chiro com 15 dias. A Joana tinha 15 dias de vida. E ele pediu os exames e a gente tinha o teste genético também pedido pela Fono. E aí a gente foi correr atrás disso. E aí, assim, foi o que eu falei. O processo da Joana teve muita sorte envolvida. O pediatra, que é nosso amigo, o dia que eu estava marcando, eu liguei para a clínica e a clínica disse para mim que só tinha como marcar ressonância e tomografia em 2 meses. E eu quase morri, porque eu achei que demorar 2 meses para eu saber se tinha cóclea era cruel demais, né? E aí foi assim, eu falei,
Tá, eu vou ver então. Aí desliguei o telefone, não marquei na hora. Na sequência, o pediatra me ligou, porque ele é amigo, então ele ligava todo dia para saber como é que eu tava. Eu chorava com ele todo dia. E aí, quando ele falou, como é que você tá? Eu já comecei a chorar. Ele falou, o que houve? Aí eu falei, não vou conseguir esperar 2 meses para fazer isso. Isso é um absurdo. E chorava. E aí ele falou, não, peraí. Eu sou amigo do fulano, que é o diretor desta área de criança. Eu vou resolver isso para você. Eu não levei muita fé, né? Aí eu desliguei o telefone com ele. Deu 5 minutos. Eu atendi o telefone de novo. Aqui é o fulano. Eu sou amigo do Felipe. Quando é que você quer vir aqui? Olha só, quando é que você quer vir aqui? Aí eu falei, amigo, se você me mandar chegar aí em meia hora, eu tô aí. Eu não sei como, mas eu vou. E aí ele marcou assim, para 2 dias. Então, o que ia ser 2 meses de espera, virou 2 dias. E aí, no dia do exame também, o cara falou assim, espera meia hora e eu vou te dizer como estão as imagens. Isso era uma quinta-feira e a secretária tinha dito assim, 4 dias úteis para buscar o exame. E o coração tinha parado de novo, né? Então, os 4 dias úteis do exame viraram meia hora. Os 2 meses viraram 2 dias para esperar ir fazer o exame. Ela fez o exame sem sedação, eles toparam, né? Então, assim, tudo... como tinha um amigo do amigo e não sei quem, tudo facilitou muito. E a gente é muito agradecido a isso, né? Porque... E aí chegou o dia do resultado lá do teste genético. E aí deu que era genético. Então, quando eu retornei, que ela tinha 20 e poucos dias, menos de um mês, eu retornei no Dr. Chiro. O quadro dela já era uma certeza absoluta de implante. Pelos médicos, não estou falando da minha parte, mas pelos médicos, era genético. Não ouvia nada. O Bera dela assim, botava 110 decibéis e não ouvia nada. Tinha cóclea, tinha nervo, tava tudo bonitinho lá dentro. Então, medicamente falando, eles tiveram certeza em torno de um mês. Eu embarquei nessa certeza junto, né? Porque a gente tinha tido aquele episódio de ter assistido o documentário, a gente já estava correndo atrás das informações e estava vendo que tinha muita gente bem com o implante. Não tinha por que não tentar. Né? O caso dela não botou muita dúvida pra gente. Não tinha. Era muito claro que era aquilo. Né? Na verdade, assim, quando ela reagia a alguma coisa na terapia, eu tinha medo de dizerem que ela não podia fazer o implante. Eu queria. Entendeu? E aí assim, foram uns 6 meses aí de uso de aparelho, terapia e tal, que eu fiquei um pouco angustiada se ela ia ser aprovada para o implante, se não ia. Mas, assim, porque dependia do resultado na terapia, né? Mas o resultado da terapia também indicou o implante. Aí eu falei, acho que era o que eu queria. E aí foi. Conta um pouquinho como foi o dia da cirurgia, que é engraçado quando você conta o dia da cirurgia. Dia da cirurgia. Olha, o dia da cirurgia teve tanta coisa que eu não sei qual é a parte que você quer que eu... Mas assim, não, foi... Assim, o bom que teve da cirurgia foi porque eu pude contar com meu pai lá. Porque meu pai é médico e ele foi comigo numa consulta com o Chiro. Quer dizer, ele é médico e cirurgião, né? Então, o Chiro, pela experiência dele, topou deixar ele entrar e assistir a cirurgia. E isso foi ótimo para mim. Assim, isso me deu uma segurança ótima, porque assim, a Joana no quarto estava muito incomodada com fome. A véspera da cirurgia é um horror, né? Porque a gente fica... Porque você só pode dar comida até meia-noite. Tem que mamar até meia-noite. Ela tinha 7 meses.
E aí, assim, com 5, eu já comecei a dar banana para essa menina, né? Pensando na cirurgia. E aí, na véspera, coitada, eu atochei tanta banana nessa menina. Mas foi muito. Aí, assim, de tarde, no início da noite, eu dei banana, banana. Aí, quando chegou 11 horas, assim, da noite, mamadeira. 11h30, outra mamadeira. Coitada, a garota tava explodindo. Mas ela acordou e sentiu fome. Apesar de toda a comida que eu tinha dado. E aí, no hospital, ela adormeceu, choramingando de fome, tadinha. Aquela coisa. Mas foi bom, porque quando ela adormeceu, foi a hora que eles atrasaram um pouquinho. Assim, parece que tudo também acaba encaixando, né? E aí ela foi para o centro cirúrgico no colo do meu pai. Então, assim, eu não sofri para deixar no centro cirúrgico, não entrei naquela pré-sala que tem. Não tive esse sofrimento. Ela foi com meu pai. E aí, durante a cirurgia, o meu pai ligava e falava: olha, estão preparando o lado tal, estão colocando. Daqui a pouco ele ligava de novo: acabou o lado, já fecharam, vamos passar para o outro. E eu acompanhando. Já estava para o final, ele tinha falado que já estavam fazendo o último lado e tal. E eu na expectativa dele ligar para falar que acabou. Só que ele ligou e ele não parava de chorar. Ele soluçava e ele não conseguia falar. E eu quase infartei. Eu quase morri. Porque eu achei que tinha acontecido uma tragédia dentro da sala, dentro do centro cirúrgico, né? Eu falei: pai, pelo amor de Deus, fala. E aí ele soluçava e falava assim: acabou, acabou. E aí, coitado, ele não aguentou de emoção. Morreu ainda nesse. Não, eu entendi. Não, eu entendi que tinha acabado a cirurgia. Eu falei: pai, para de chorar. Aí ele falou: tá bom, meu filho, eu vou parar de chorar, mas deu tudo certo, fica tranquilo. Eu falei: tá bom. Enfim, depois, passado o susto, mas foi na melhor das intenções, coitadinho. Foi com carinho. E aí ele demora um pouco, né? Porque tem até ela mais ou menos assim, de perceberem que tá tudo bem com a anestesia e tal, demora um pouquinho para vir pro quarto. Mas aí ele trouxe ela de volta para mim no braço, né? Então foi tranquilo, foi tranquilo. Mas assim, eu acho que o mais estranho do hospital, acho que foi essa cena, assim, desse susto. Mas foi bom, foi bom. Foi um carinho ter meu pai lá, foi ótimo. E como foi quando a Joana acordou da cirurgia? Olha, ela ficou num acordar que era aos poucos. Então, assim, ela choramingava muito. Aí ela dormia de novo, né? Eu achava que era fome. Não sei por que mãe acha que tudo é fome, né? E aí eu queria dar comida para ela, a enfermeira não queria deixar. Eu contrabandeei uma comida dentro da bolsa de bebê, entendeu? Mas aí acabou que lá pelas tantas deram uma papinha lá de alguma fruta, não lembro mais qual. E quando ela foi comendo, ela foi ficando um pouco melhor. Mas foi assim, acho que foram a noite todinha. Foi de choro, de acordar e colo e chora e vai e volta. Uma noite toda em claro. De manhã ela estava melhor, né? E eu tenho aquela foto que eu mostro, né, quando a gente fez a palestra lá com você, que ela tá, assim, parece que ela estava muito furiosa comigo, né? Ela tá assim, me olhando. E, gente, era um bebê de 7 meses, né? Eu fiquei preocupada dela não me amar nunca mais. Fiquei. Mas passou, tudo passa. Tudo passa. E passou assim, passa rápido, né? Porque assim, no primeiro dia que ela chegou em casa, ela ainda estava muito incomodada e ela pegou aquele turbante e fez assim. E aí ela ficou com o turbante na cara.
E eu, não, e eu via que tinha um sanguinho aqui, né? E eu fiquei com medo de puxar de volta. Então aquilo eu não conseguia nem tirar para baixo, nem tirar para cima, morrendo de medo com aquilo. Aí corri pro Chiro, né, coitado. Liguei para ele, falei: "Estou indo para aí". E aí ele deu um jeito, consertou lá o turbante, refez um pouco o. E aí em casa, assim, conforme. Porque o que aconteceu? Ela saiu muito inchada, né? E aí vai desinchando e aquilo vai afrouxando e vai dando um incômodo. E ela já tinha algum movimento, né? Ela já tinha alguma coordenação motora, então ela puxava. Só para você Mas entender, só para você entender, o turbante, ele aperta muito a orelha, muito mesmo. Não é nem porque ele precisa colocar a orelha de volta no lugar, então ele é muito incômodo. Não é normal que a criança se irrite porque está apertando a orelha dela. é, Já, depois que tanto é que tem hospitais que eles tiram rápido esse turbante para ver se a criança não mexe tanto na orelha. naquele tempo, quer dizer, a Joana já fez, já vai fazer 9 anos, né? Então tem mais de 8 anos. Eles também, assim, eram poucas equipes que faziam em bebês tão pequenos. Então eu acho que faltava experiência para lidar com a faixa, né? Assim, a experiência era mais com adulto e para adaptar aquilo ali. Então a gente também aprendeu junto. Mas foi. Agora, esse negócio da orelha é outro capítulo, né? Porque, assim, na hora que tirou tudo e que eu levei ela para casa e que eu dei um banho nela pela primeira vez, de cabeça, depois da cirurgia, a orelha tava assim, né? Assim. E a cabeça, gente, era uma cabeça de bebê, né? Então a cabeça dela fazia assim. Aí eu falei pro Bruno, eu falei: "Bruno, parece uma naja". Sabe a cobra? Que tem aquela cabeça triangular? Eu falei: "O que que fizeram? O que que eu vou fazer?" E bateu um desespero, né? E aí bateu um desespero. Você ri porque não foi com O Bruno você. mensagem nesse dia, assim, o Bruno manda mensagem. Toda a orelha dela tá um pouco inchada. Eu falei: "Não, mas é normal. A gente acha que a orelha tá pode vai desinchar". Eu me lembro. É. Não, e aí assim, eu não sei se foi o que eu fiz ou se volta naturalmente, mas eu pegar tem umas faixinhas de bebê que elas são feitas de meia calça. Então ela não aperta muito. Ela aí eu botava assim por cima. Ela ficava parecendo um bombonzinho, era linda a faixinha, tinha florzinha aqui no em cima. Além de ser bonitinho, porque era menina e as faixas eram todas decoradas e tal, mas era uma faixa que não apertava. Então, nesse pós-cirúrgico, me ajudou muito. Que bom, que bom. E aí, depois de 30 dias, veio a ativação. 30 e pouquinho. Ela, ela fez a cirurgia dia 10 de janeiro, ativou dia 13 de fevereiro. Um pouquinho mais de 30 dias. E aí, aquilo, né, que você já sabe. A ativação não é nada demais, minha gente. Nada, nada. A gente, Que pior. a A gente gente, avisa, não é nada a demais. gente Às vezes, havia, vocês, a gente pode ficar brava. Não, comigo vai ser diferente. Isso não vai, mas bem, quer esperar, pera. então, Aí de volta. repente, um em cada milhão tem aquela ativação que você assistiu num vídeo do YouTube, que é linda, né? De idades variáveis também. Mas assim, ela é o caso assim, a única coisa que a fono indicou que poderia ser uma reação ao som era a chupeta. Quando botava o apito, a chupeta acelerava. Ela fazia. E quando parava, ela parava. Era a única pista que ela dava, né? E ativação de bebê é difícil, né? A gente teve que parar a ativação no meio para comer, porque era a hora da comida dela. Então teve de um tudo na ativação, né? Mas assim, eu ainda assisto até hoje e ainda me emociono, né? Não adianta. É um momento marcante, assim, por mais que ali na hora você fica meio decepcionado. Aí depois a gente assiste 30 vezes e fala: não, mas ali teve a chupeta. A chupeta me basta.
Mas ativação é só isso, não tem muito o que falar. E todo mundo imagina que o resultado da Joana foi super rápido, né? Eu tenho a impressão disso. As pessoas acham que imediatamente a Joana estava falando assim, inglês fluente, né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi esse processo de adaptação com o implante, né? Assim, eu considero o processo dela muito rápido realmente. Mas, assim, nem o mais rápido do processo, você não pula etapas, né? As etapas estão lá. Então, quando logo eu lembro que a terapia logo depois do implante era só as vogais, né? Então, era treinar o A, E, I, O, U, e que levou algumas semanas naquilo. Não foi também muito rápido. Em seguir, quer dizer, atender o nome também não foi no. Ela começou a atender o nome, ela já estava no segundo mapeamento, eu acho. É rápido, mas no primeiro é aquilo que a gente vê, assim, muita mãe assustada porque chegou em casa com a criança da ativação e a criança não está entendendo o nome. Não vai entender, primeiro, porque está muito baixo, como a gente fala bastante, e segundo, porque ela ainda não sabe que o som de Joana é o nome dela. Então, tem um cognitivo para formar aí que tem que, mesmo com tudo dando certo, vai levar um tempo. Então, assim, ela foi fazendo as etapas. Deixa eu ver, ela ativou com 8. A primeira palavrinha dela, que foi só um au-au, e depois as palavrinhas saíam do jeito que saem com todas as crianças, né? O acabou, abô, enfim, mas a gente sabia que aquilo era uma palavra, que tinha um significado ali. Mas a primeira palavrinha foi 4 meses depois. Então, assim, a minha sorte é que, como ela ativou com 8 meses, 4 meses depois de falar uma primeira palavra, é uma primeira palavra que muita criança ainda nem falou, com 1 ano e 2. Não, um ano e pouquinho. Não era 1 ano e 2, era 1 ano e uns dias. Tem criança que não fala com 1 ano, né? Estou perguntando se foi implante bilateral. Foi. Isso tem outra novela, né? Que é a novela de falarem para você espera para guardar uma orelha para outra tecnologia. Gente, não espera não. Espera não. Eu tive muita fono falando para mim isso há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, 9 quase, tinha muita gente falando da célula tronco. Há 9 anos atrás, gente. Vai fazer 10 anos isso. Então, assim, não é não levar fé na ciência. Talvez um dia realmente isso seja realidade, mas não é a realidade para o nosso tempo agora. Não sei para qual geração isso vai chegar, entendeu? E mesmo... Desculpa. E mesmo com a tecnologia estabelecida, até ela chegar em escala para muita gente, leva outro tempo. Então, assim, o implante coclear, a gente sabe que, sei lá, tem 50 anos que fizeram o primeiro, mais até. Não, aquele primeiro que era um teste, não é? Não, o primeiro implante coclear. Realmente, dentro da cóclea, eu acho que não tem que deve ser da minha época de nascer, deve ser 77, 78. Tem uns 40. Porque tem algumas, assim, mas começou a se fazer experimentalmente, o primeiro paciente e tal, deve ter por aí. Mas não chega em escala, né? Quando chega em escala, já passaram, sei lá, outros 20 anos, outros 30 anos. A gente está vivendo uma época que as coisas estão indo mais rápido, mas assim, você vê, hoje concretamente não temos célula-tronco. Então, se todo mundo que tem uma criança pequena, um bebê,
e que está pensando no implante coclear, assim, o implante coclear é a solução dessa geração. E aí eu, particularmente, não concordo com a tese de que guarda. Eu não guardo nada. Não guardo nem pano de prato para usar depois. Me valendo das palavras do Dr. Thaís na live da semana passada, ele falou que nada preserva mais as vias auditivas do que mantê-las estimuladas. Exato. Eu acho que a gente pode argumentar isso, que a gente está guardando um dos lados. Não, a gente está preservando os dois lados para que, se tiver uma tecnologia melhor, uma terapia melhor, a gente está apto para receber ela, porque o córtex auditivo está bem estimulado. E com criança, então, né, você não é só o córtex auditivo, é todo o cognitivo que você vai dar a oportunidade de desenvolver. Né? Então, a primeira infância é repleta de informações de todos os tipos. E a maior porta de entrada é a audição. Não há dúvida. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Ou você quer que eu abra para as perguntas? Tem mais alguma Não, pode abrir. Senão eu conto história aqui até amanhã. Pode abrir. Ela perguntou se você acha que se você se fortaleceu nesse processo, como mãe. Sim. Sim. A experiência da maternidade com o Miguel é completamente diferente da experiência com a Joana. Né? O Miguel foi tudo dentro do padrão. Eu não levei sustos, né? Ele não tem, além dele não ter nenhuma questão, ele também foi uma criança muito fácil. Ele dormia muito bem desde o começo. Então foi um bebê muito fácil. Ele comia bem, ele dormia bem, ele não dava trabalho. A Joana tirou muita coisa dos eixos, pelas características dela, tirando a surdez, mas assim, ela é mais geniosa, ela dorme diferente, deu muito trabalho para dormir. Então isso já foi muito diferente. A surdez teve um impacto, me tirou tudo do lugar, né? Como eu falei no começo, eu tinha uma situação familiar, que a Lá que conhece bem, muito complicada com a minha mãe por causa dos cuidados de saúde que ela precisava ter e que ela não fazia. E até o Miguel, eu era um pouco babá disso e administrava isso tudo e tomava a frente e era um outro filho. Quando veio a Joana, eu botei as coisas... tive uma conversa muito séria com a minha mãe na época. E eu falei, a Joana precisa de mim e eu tenho controle sobre o tratamento dela. Só que com você, eu tenho que brigar sempre e eu nunca tenho controle sobre o seu tratamento. Então agora o seu tratamento é seu. Porque eu sou mãe da Joana, não sou mãe da minha mãe. Então eu tive que fazer esse movimento. Porque aquela primeira infância, eu estava ciente que se eu não me dedicasse completamente, as coisas não iam talvez ficar tão bem para a Joana. Né? Então, assim, a surdez, e aí tem todo o aprendizado de surdez, assim, eu comecei a botar pesos diferentes. Eu percebi que tinham questões muito bobas, tolas da vida, e que eu dava uma importância enorme, que me consumiam. E assim, gente, eu tô com uma criança em casa que tem uma deficiência que precisa de todo o meu envolvimento ali. Então eu não vou dar mais atenção porque não merece, porque não precisa. Ou porque eu não sou capaz de resolver, né? Então, assim, eu acho que me deu muito esse aprendizado de onde botar a minha energia. E eu acho que isso beneficiou muito a Joana, porque eu acho que eu consegui botar a minha energia nos lugares certos. Sabe o que eu queria que você contasse? Que é uma coisa que eu acho super importante compartilhar.
que a sua cobrança de uma perfeição de fala da Joana faz você perder momentos importantes. Compartilha isso, porque eu gostaria que as mães ouvissem um pouco sobre isso. Assim, eu acho que os primeiros... Eu só acreditei, apesar de todo... Assim, as pessoas falavam muito que era maravilhoso o desenvolvimento dela, mas acho que eu só acreditei, ela já estava com uns 2 anos e meio, 3. E aí eu acreditei que ela realmente tinha um desenvolvimento maravilhoso. E aí eu me dei conta que o período antes, que eu aproveitei muito pouco as gracinhas da maternidade, as bobeirinhas da maternidade. Então, por exemplo, com o Miguel, eu me lembro de detalhes de como foi a primeira papinha do Miguel. E da Joana eu não lembro. O primeiro ano é o que eu lembro menos coisa, porque foi o ano da cirurgia. Eu lembro muitas coisas relacionadas ao tratamento, ao implante, à terapia. Eu não lembro de momentos de eu estar me divertindo com ela. E aí, assim, isso já foi um questionamento, assim, um lamento meu comigo mesma. Quando a Joana nasceu, a gente filmou o parto, fez foto, aquela coisa toda. E eu só conseguia, como teve a UTI, o diagnóstico, aquilo tudo que eu já contei, eu só assisti o vídeo 3 anos depois. Eu não conseguia assistir. Eu recebi o vídeo e eu guardei na gaveta. E eu não conseguia assistir porque aquilo me lembrava... Porque, assim, o parto pode estar filmado lindamente. Só que quando acabou o parto, ela não foi para o quarto. Ela foi para a UTI. E aí começou... Parece assim, o começo da bola de neve te atropelando. Então, como me lembrava isso, eu não queria ver. Então, assim, foi bem difícil. E eu acho que, assim, tinha... Por exemplo, teve um lance que eu cheguei uma vez, assim, feliz, porque ela tinha pedido pipoca na porta da escola e ela falou: mamãe, quero pica-poca. Eu achei pica-poca uma gracinha. Ela já estava com uns 2 anos, por aí, 2 anos e pouquinho. E aí eu dei aquela relaxada de curtir aquilo. E aí alguém falou: não, mas tem que corrigir, ela tem que falar pipoca. Eu falei: por quê? Sabe, por quê? Porque, assim, na família tem sempre a história do sobrinho que não consegue falar bicicleta, de não sei quem que não consegue falar McDonald's, de não sei quem que não consegue falar tal coisa, e troca, e inverte a sílaba, e cria uma palavra nova. E como as crianças não são surdas, todas acham uma graça, é lindo. A minha filha, que era surda, não podia falar pica-poca. Aquilo me deixou assim... E ali eu acho que eu comecei a dar uma virada de falar: não, deixa ela falar errado. Eu vou falar certo, para ela ir interiorizando certo, mas ela fala errado, tudo bem. Ela está falando, né? É mais importante, talvez, ela estar pronunciando o fonema, que ela pronunciava os fonemas perfeitamente. Trocar a sílaba, toda criança troca. Mas entendeu? me assusta um pouco isso, porque eu me lembro que quando eu fui para a escola dela, no dia que eu fui fazer aquela apresentação na escola dela, e foi em 2015, né? Eu acho que a Joana estava com 4 anos. Você foi fazer para a turma do Miguel, na verdade. Foi antes de vocês mudarem, foi 2015. E aí eu me lembro que ela falou... Foi em 2016? Foi antes de vocês mudarem? Eu sei que foi... Foi antes da gente mudar, deve ter sido 2015. E aí eu me lembro que se ela caiu. E eu falei assim: você fez dodói? E ela falou: não, eu me machuquei. E eu tomei um susto, porque eu não vi uma criança na idade dela falar a frase perfeita. E eu percebi naquele momento como nós somos cobrados. Não só a criança, mas o adulto. A exigência em cima da nossa voz é uma coisa absurda. E eu acho que se eu entendo a necessidade da gente ter uma voz no nível do ouvinte, mas a exigência que tem conosco é que nós estejamos acima
porque a gente precisa provar que a nossa deficiência não está afetando em nada. E eu acho isso triste, porque a criança com deficiência auditiva, ela não deixa de ser uma criança. E ela deveria ter o direito de cometer esses errinhos de pronúncia, esses errinhos de verbais, que são fofos, eles são típicos da idade. E eu vejo muito, sabe? Não, e é muito legal, assim, o Miguel falou igual o Cebolinha até 5 anos de idade. E a Joana, com 3, não errava fonema nenhum mais. Não tinha R trocado por L, nada disso. Então, assim, pela comparação que eu tinha, porque eu tenho 2 filhos, algumas não têm essa comparação, ou porque o primeiro é surdo, enfim. Mas eu sabia que ela estava muito bem. Entendeu? Então, eu não queria. Eu, 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 eu acho que eu botei, de alguma forma, muita pressão naquele início. Eu repetia as coisas igual uma maluca. Então, assim, eu falava, Joana, vamos pegar água. Cadê a água? A água tá na geladeira. Cadê o copo? Bota a água no copo. E a água, e a água. Era 30 vezes a palavra para ela aprender a falar água. Era a minha estratégia. Mas chegou uma hora que eu falei que aquilo, assim, falei para mim mesma, não tinha mais sentido. Não precisava mais eu fazer aquilo nem com ela e nem comigo, né? Então, assim, claro, a gente tem que ter muita disciplina com a criança nesse começo, para a gente ir treinando, né? Para a gente ir ensinando realmente. E aí é pela repetição e é cansativo, mas a gente também precisa equilibrar, ter os momentos prazerosos. No meu caso, eu demorei para conseguir equilibrar as necessidades dos outros membros da família, que a gente não pode esquecer. Então, tem mais coisa no bolo, né? O Felipe está assistindo. Para quem não sabe, o Felipe é pai do Daniel, que é meu afilhado, e a afilhada Mariana Candal, gimnasta nuclear, né? Ele está com 5 anos. Felipe está Já? fazendo corrida na idade do Daniel. E que ele está falando que ele fala super bem, mas tem coisas que ele não corrige, porque ele acha pouco, tipo do dedo. E eu acho que é isso, é curtir também, É as coisas isso. fofas. Você fala. É isso. A gente cobra numa determinada proporção. É claro que, assim, o que é fofo hoje com 5 anos não pode permanecer fofo até os 15. Né? Ninguém está falando isso. Mas tem um aprendizado natural, né? Tem um aprendizado. Então, assim, ela um dia parou de falar pica-poca. Entendeu? Joana tá com 9, ela não fala errado até hoje. E a gente, às vezes, brinca em casa. E eu falo, Joana, quer pica-poca? Vou fazer. Aí ela fala, tá bom, mãe, eu quero pipoca. Então virou uma brincadeira nossa, entendeu? É um termo que a gente usa em casa. Eu acho que a gente tem que botar um pouquinho de leveza também nisso. Com certeza. Infelizmente, o Instagram ele corta a gente depois de 1 hora. Mas a gente Quanto tem tempo? ainda. E aí eu queria que você falasse como está o caso da Joana hoje em dia. Se ela está no mesmo nível que uma criança. E que você falasse um pouco. Assim, eu acho que como o processo dela começou muito cedo, foi o que eu falei. Quando ela falou a primeira palavra, era num tempo em que muitas crianças estavam falando as primeiras palavras também. Quando ela estava com 2 anos, aí eu achei que tinha criança com muito vocabulário e ela falava meia dúzia. Do segundo entre 2 e 3 anos, ela deu essa florada de palavras. E eu acho que desde então eu não percebo diferença ali na média do grupo. Eu realmente não percebo diferença, não. Ela tem um desempenho escolar maravilhoso, ela tira notas ótimas, muitas vezes ela tira notas acima da média da turma, né? Ela conseguiu o aprendizado do inglês, ela tem fluência em outra língua, assim, tão novinha, né? Eu acho isso um ganho tremendo.
Então, hoje eu não, assim, acho que desde uns 3, 4 anos, assim, eu tenho muita certeza que ela não tem, não está atrás da média da idade dela, não. E o que você diria para as mães que estão começando esse processo agora, que estão cheios de medo, cheios de dúvidas? O que você diria para elas? Eu acho que assim, coragem não é ter medo, não é não ter medo, né? A gente tem que ter algum medo para dimensionar os riscos. Então, mas eu acho que, assim, eu sei que nem todos os resultados são iguais ao da Joana. Mas eu tenho certeza absoluta, assim, eu tenho muita fé nisso que eu falo, que a melhor oportunidade nesse momento para uma criança surda, bilateral, profunda e com pouca idade é o implante coclear. Eu acho que é o que vai dar mais horizonte, mesmo quando o resultado não em termos técnicos, o que a gente fala, né, assim, de compreender tudo e falar tudo e ter a voz perfeita, esse é o sonho, né? Mas a compreensão, a melhora na relação, como a Bila falou na live, né? Às vezes uma criança autista que pelo menos tem a compreensão do que está sendo falado com ela, mesmo que ela não seja verbal, são ganhos que sem um implante coclear não seriam possíveis. Então, eu acho que mesmo com os casos mais complicados, com outras coisas associadas, eu acho que é sempre um mundo de oportunidade. E eu acho que mãe e pai estão aqui para isso, né? Para abrir a porta das oportunidades para os filhos. Então, foi o que eu fiz. O resto é trabalho dela, o mérito é dela. Acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma última pergunta para a gente, porque o pessoal estava perguntando lá no começo, depois pararam de fazer as perguntas, eu não estou achando, né, as perguntas. Eu peço desculpas se eu não falei com alguém e se eu não respondi alguma pergunta, é que eu não tô treinada como a LAC para falar, ouvir a pergunta e ler a pergunta. Eu sou monocanal, não consigo. Não, mas isso é prática. Mesmo quando eu estava fazendo a minha live hoje, eu já não estava com a mesma facilidade, porque eu tenho. Quando você fala, eu fico lendo, né? E aí, quando você tá falando, aí o raciocínio fica mais lento mesmo, porque a gente quer expor a ideia. Então, assim, nem espero que você faça essa leitura. Mas é que teve muitos comentários elogiando a sua história, aplaudindo, com carinhas felizes, porque eu acho que muita gente se identifica. Obrigada, gente. História, né? Porque as nossas histórias se parecem, todas nós. Todo mundo que vive aí essa aventura bem transcoclear tem uma história minimamente parecida. Que é aquela história de fazer uma escolha. E acreditar que essa escolha vai valer a pena. Tem uma pergunta aqui. Queria saber se você teve apoio psicológico. Pois é, não tive, mas deveria ter tido. Eu acho que eu deveria ter tido. Eu acho que eu já tive muito, já passei muita coisa pancada na vida. Não fiz terapia, mas sempre com a vontade de fazer terapia, porque a grana falta e tal. Eu acho que eu criei mecanismos para me ajudar. E aí, com o caso da Joana, assim, o meu mecanismo foi quando eu comecei a escrever para a LAC. Quando eu escrevi o primeiro texto sobre o que eu fiz uma revisão daquele era primeiro ano de cirurgia. Quer dizer, ela já devia estar com 1 ano e meio. E aí eu acho que aquilo foi a minha maneira de processar os sentimentos, escrevendo e falando e contando. E isso me ajudou muito. Eu acho que escrever é catártico, né? A gente começa a escrever e aí a gente vai liberando as emoções. Eu acho que falar disso também é. Agora a gente Também. tem 5 segundos. Eu acho que se vocês quiserem, avise que de repente a gente faz uma segunda live juntas. Para você contar um pouco mais, ou até faz uma live no seu perfil. Isso ajuda a fazer o convite, chama as pessoas. Se você quiser falar sozinha também. E se alguém quiser que a live seja sobre um período específico, né? Assim, sobre a reabilitação, sobre o pré-cirurgia, ou sobre qualquer coisa, a gente também foca mais, porque é muita coisa, gente. São quase 9 anos. É muita coisa.
Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Fiquem com a gente, porque a gente tem muita coisa para compartilhar juntos, né? Então, sigam a Mariana Candal também, que é a Mari Candal. E é isso, gente. Obrigada, Beijinhos. gente. Até a próxima. Até a próxima.